Fala galera, tudo bem com vocês? Review novo na área e hoje eu trago para vocês esse carinha aqui, ó, o P702 da Pichau. Eu comprei essa belezoura aqui tem mais ou menos uns 4 meses e uma promoção bem da hora que a Pichau fez em uma live. Aliás, deixa eu falar um negócio para vocês, se liga, a Pichau faz lives com certa frequência. E nessas lives rola várias promoções de produtos, várias mesmo. De mouse gamer a processador e placa de vídeo. Então é super legal e vale a pena acompanhar os caras pelo YouTube. E não é publi, de verdade, não tô fazendo publi, é porque é bom mesmo. Vou falar pra vocês esse mouse e o preço que eu paguei nele foi muito bom. Aproveitando, não esquece de dar like no vídeo e se você gostar, se inscreve no canal. Vai me ajudar bastante a trazer mais conteúdos e conteúdos cada vez melhores. Bom, beleza? Vamos de unboxing e a gente se fala depois da vinheta. Valeu! E aí, estamos de volta. Muito bem, vamos aos detalhes do P702 que vocês estão vendo aqui já em cima da mesa. Mas antes de a gente começar a falar sobre ele, eu queria falar sobre a embalagem. Isso aqui, pelo visto, passou por uma mudança bem interessante comparado com a embalagem do P701. Essa caixa de papelão aqui ela é bem interessante, ela é bem resistente, estou abrindo aqui para vocês, mas ela é super resistente. Eu queria que vocês dessem uma olhada, por exemplo, na grossura do papel aqui, ó. Tá vendo? Então ela é uma caixa relativamente resistente, isso ajuda bastante no transporte, a mitigar um pouco mais o impacto, né, que acaba acontecendo dentro do caminhão na transportadora, então isso é bem interessante. E um outro detalhe legal é que ela tem uma espuma, né, uma espuma bem densa aqui, como vocês podem notar. Essa espuma ajuda bastante a manter o mouse no lugar, e se eventualmente ele acabar escapando disso, a parte de cima da tampa também possui uma outra espuma que ajuda a conter o impacto do mouse, caso eventualmente ele se solte, tá? Isso aqui é bem interessante, uma embalagem muito bem feita, diga-se de passagem. Gostei bastante, melhora bastante a experiência da gente que é comprador. Bom, muito bem, agora sim o mouse. O mouse, vocês vão notar que ele é feito todo de plástico, tá? Ele tem uma certa resistência, então você vai notar aqui que a gente, ó, eu tô torcendo o mouse, tá vendo? Ele não arrega, então isso é bem interessante, tá? Toda a parte aqui muito bem junta, tá? Os botões, né? Então são 6 botões, 2 laterais, 2 principais, o do scroll também, e esse aqui que faz o ajuste da DPI, tá? Ele também tem uma pintura, espécie de uma pintura toda fosca, tem um pouco, ele acaba tendo aqui um pouco de marca de dedo de uso, né? Então vocês vão ver que tá um pouco sujo porque eu tava usando ele, mas também não é nada que seja o fim do mundo, não. Passar um paninho limpo aqui ele já resolve. Bom, debaixo do mouse aqui na parte de baixo a gente tem os fits, tá? São fits de PTFE, também conhecido como Teflon. E sim, Teflon é esse mesmo que você escuta da sua mãe das panelas, que não é para você queimar as coisas nas panelas, naquele mexidão à noite que você faz pós-game. Então os PTFEs aqui, os pezinhos, também são feitos de Teflon PTFE, tá? E outro detalhe aqui interessante
é que existe aqui o botão para mudança do polling rate, aqui em cima. Legal? Bom, com relação à parte de peso desse mouse, ele pesa cerca de 80 gramas, sem contar o cabo. Tá? E aí, falando exatamente do cabo, eu enrolei ele aqui, obviamente, mas eu queria mostrar para vocês. Ele é um cabo de nylon Ultra Flex, já é uma mudança referente ao P701, tá? Tem 1.8 metros, 1,80 m de comprimento, tem uma entrada USB-A, tradicional zona aqui, como vocês podem ver, legal? E é um mouse com cerca de 12 centímetros de comprimento, 4.1 de altura, e aqui de largura ele possui 6 centímetros. Bacana? O shape desse mouse aqui ele é ergonômico, tá? E para mim ele é um tanto quanto diferente, né? Realmente ele tem uma diferença grande. Você pode perceber que ele tem essa parte mais levantada, me desce aqui. Bom, ele é muito parecido com o Logitech G403. Ele vai muito bem com as pegadas claw e a pegada fingertips. Vamos falar sobre o RGB, tá? Diferentemente do P701, né, o irmão mais velho, o P702 ele tem os leads somente aqui na parte inferior e aqui na parte superior no scroll look, tá? Porém, ele tem bastante força, tem bastante brilho. Esse mouse, em questão de aparência, ele tem uma sobriedade muito interessante, é bem bacana. Ele é digamos que ele é um tanto quanto minimalista nessa parte de RGB, mas ele não perde essa característica de iluminação. Só com um quesito de comparação aqui, eu tenho um Glorious Model O, então você vai notar, até pelo tamanho e pela quantidade de RGB que esse mouse tem, tá vendo? É bem diferente. Quem gosta, obviamente, é super bacana, mas eu gosto também desse tom mais sóbrio que o P702 traz pra gente. Com relação à parte de componentes, tá? Vamos falar sobre isso. Ele tem um sensor PixArt PMW3360, é um sensor bem famoso no mercado, equipa vários mouses que tem disponíveis para venda, tá? É um sensor que não te deixa na mão, já é bem conhecido, então se você jogar um FPS competitivo, né, em alto nível, o sensor 3360 vai garantir que você não tenha nenhum problema com a sua jogabilidade. Na parte de switches, ele usa um switch on-roll 50M, ou seja, com durabilidade de até cerca de 50.000 cliques, nos botões principais, tá? Nos botões laterais aqui, a gente tem o ano 5 milhões também, durabilidade para 5 milhões, beleza? Ainda sobre o sensor, o P702 da Pichau ele possui as variações de DPI, então que vão desde 400 até 12.000 DPI. Então se você joga com uma sense baixa, beleza. Se você joga com uma sense alta, beleza também. E ele tem uma aceleração de cerca de 50G, beleza? Bom, e por fim, não menos importante, obviamente, o P702 possui um software próprio para customização de perfil de usuário. Então, se você quer mudar as DPIs dos botões, putz, eu gostaria de começar com a DPI acima de 800, não tem problema, você pode fazer o ajuste de perfil de acordo com o que você se sentir melhor, né? Muito bem. Conclusão, o que eu achei desse mouse? Então, como eu falei para vocês, eu já comprei faz um tempo, estive usando ele durante algumas semanas. Ele foi usado tanto para trabalho, né, no dia a dia meu de trabalho, tanto quanto para jogos de FPS. Eu gosto de jogar CSGO, então usei ele aqui como o meu mouse principal. E aí, o shape dele, eu notei que o shape dele é ergonômico e ele é muito bom para quem tem mãos pequenas e médias, ou seja, mãos com comprimento menor do que 20 centímetros. A minha mão era um pouco maior que isso. Então, nesse caso, para o P702, eu não achei que ele fosse tão confortável para uma mão maior, principalmente para minha pegada, que é uma pegada já mais fingertips. Então, eu já gosto de jogar mais nessa linha. Legal? Então, depois de algumas horas de uso, eu sinto que a minha mão fica eu me sinto um pouco incomodado aqui com relação à minha mão, legal? Bom, na parte de jogos, tanto o Switch quanto o sensor PixArt PMW3360, eles não deixam a gente na mão, tá? Eu jogo com uma DPI mais baixa e aí faço uma movimentação maior de aceleração. O P702 ele cumpre muito bem comprometido e ele garantiu que eu tivesse uma boa jogabilidade. A minha experiência com relação a jogos por P702 foi excelente. Tá? Outro detalhe muito importante, para todo mouse com fio eu recomendo fortemente o uso desse cara aqui, ó, que é o mouse bang. Então, ou seja, a gente acopla o fio, acomoda o fio aqui nessa parte e ele garante que o fio não fique batendo na parede ou fique batendo ali debaixo da tela, tal, que incomoda bastante e eu particularmente fico putaço com isso. Beleza? Eu considero o P702 um mouse excelente para quem quer começar a se aprofundar em periférico gamer para partidas competitivas.
tá? O sensor PixArt somado ao switch on-roll, com durabilidade de 50 milhões de cliques, além desse cabo aqui, que é o nylon Ultra Flex, com boa flexibilidade, como vocês podem ver aqui, fazem desse cara aqui um excelente custo-benefício. Beleza? Então, cara, eu recomendo sim a compra, vale bastante a pena. Beleza? Se você tem alguma dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários aí embaixo e não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar com um amigo. Beleza? Valeu, gente, tamo junto e é nóis.